Entendi, entendi. Bom, meu amigo, primeiro, uma alegria, né? Uma alegria Ó, poder estarmos juntos nessa live aqui. poxa. E, e eu queria fazer o seguinte, né? Embora tenha sido eu que te convidei, e eu tenho feito essas lives com brega, né, com muita gente. Na verdade, no começo da pandemia, até a metade da pandemia, foram dezenas de lives, né? Eu estava meio que concorrendo com o Caio, né? Depois deu aquele cansaço, né? Aquele esgotamento, né? E aí eu fui diminuindo o ritmo, precisei diminuir até por orientação médica mesmo, enfim. E aí fui tranquilizando e tal. Mas a ideia é que eu queria fazer algumas perguntas para você, mas não queria que você fosse o entrevistado, eu queria que a gente interagisse como nós somos, né? Sim, claro. Como se estivéssemos conversando aí no Recife, naquele boteco naquele bar que a gente esteve juntos naquele ano que eu estive aí, que é Sim. um lugar muito gostoso, que eu não vou lembrar o nome, mas é um lugar Foi ali bonito. no Paiva, que a gente comeu um camarãozinho gostoso. Isso, Ah, isso. não, a gente foi lá para o Recife Antigo. Foi também, Ali para o Marco isso. Zero, não foi também? Foi. Foi. Acho que o Eurico estava junto com a gente, inclusive. É, o Érico. Érico, Isso. isso. É. Então, a ideia é a gente conversar. Mas, como é comum, e como eu que estou convidando você para a live, e as pessoas te leem, as pessoas sabem de você, você é contundente na sua fala, na sua escrita, e a repercussão do que você fala e escreve é muito grande, enfim. Mas tem muita gente que é comum, não sabem exatamente da história do Carlos Moreira, não é? Do tipo, Sim. quem é o Carlos Moreira, não é? Quem é esse camarada, né? Que tem essa pegada como que você tem, quer dizer, de onde é que você vem, quem é você, onde você nasceu, tua família, tua formação. Eu sei, acho que eu sei até bastante da sua história, porque a gente já conversou algumas vezes, né? Sim. E eu vou fuçando também para saber mais, mas acho que tem gente aqui que gostaria de saber um pouco mais de vocês, não é? E de você especialmente, para depois a gente entrar em alguns temas assim que eu gostaria até que a gente pudesse conversar. Mas queria Ok. isso. Fa- fale mais, fale-me de você. Então, eu tenho 53 anos, sou casado com a Fabiana. A gente vai fazer 30 anos de casado o ano que vem. Então, esse ano, 29 anos de casado. Daqui a pouco, agora em dezembro. Vocês casaram jovenzinhos, né? Eu casei com 24 e ela com 22. E ainda Uau. assim, a gente já tinha namorado 7 anos. Olha, ela é Então, sua primeira namorada. ela começou com 15 e eu com Ah, 17. ah, Então, a gente está junto há 36 anos. Né? no ambiente de igreja. No ambiente de igreja. A gente se conheceu na comunidade, morávamos na mesma rua, mas não sabíamos. Olha que coisa. Aí em Recife. Aqui em Recife. Ela morava num prédio onde vivia um dos meus melhores amigos. Ah, E a gente nunca se encontrou. A gente foi se encontrar na igreja anglicana. olha. E, e a gente está junto já esse tempo todo. E ela é minha grande parceira, minha grande amiga. Vo- Eu sou vo- filho único sei. de uma família, do ponto de vista religioso, híbrida. Meu pai era um católico não praticante. Minha mãe era uma pentecostal domesticada que virou batista. Então, ela tinha toda uma herança pentecostal, a família por parte de mãe. Tem É. pastores, tem um primo pastores, tem um tio pastores. E minha mãe é uma família grande, de 11 irmãos. Mas ela casou com um católico, precisou ali encontrar um meio termo. E aí ela foi para a Igreja Batista. Então, os meus primeiros anos de fé, desde criança, né, foram ali em Igreja Batista. Qual Eu tive o delas aí em privilégio. Recife?
Qual Olha, eu delas? fui da Igreja Batista da Capunga, então eu tive o privilégio de ouvir o pastor Manfred Grellert, que Uau! ainda é vivo hoje. Sim, sim. E você acredita que lá na Igreja Batista da Capunga, eu tive a primeira experiência, Deus falou comigo, era um garoto ainda, 10, 11 anos. Aham. No final de um culto, quando o pastor estava saindo, eu senti uma voz do Espírito falando no meu coração, dizendo: você um dia será um pastor. Ah, E eu vi aquilo, mas eu nunca quantos anos levei você, aquilo quantos como anos você uma tinha? meta de vida. Né? Quantos anos? Quantos Eu anos você tinha tinha? 10, 11 anos de idade, mais ou Ah, menos. olha aí. Olha Eu, aí. eu, eu como pastor ordenado, eu só fui Ah, ordenado em 2003. Então, imagina, né, eu fui ordenado há 17 anos atrás. Então, eu tinha 37, 36, 37 anos. Então, isso não virou uma meta na minha vida, me tornar um pastor. sei, Mas eu tive essa leitura do Espírito mesmo, falou no meu coração. Né? sei. Mas minha experiência de conversão foi quando eu tinha 16 anos. Tá. Então, eu já não estava mais na Igreja Batista, né? Eu já era um adolescente, naquela fase toda de farra, de festa, e a gente aqui tinha uma turma que ia para a praia, a gente ia muito para Gaibu, uma praia conhecida aqui, bem perto de Porto de Galinhas. E nessa fase de adolescência, de farra, de festa, de muita bebida, eu fiz o encontro de jovens da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, aqui em Recife. A Sei. paróquia do agora arcebispo Paulo Garcia. Já era o Paulo E Garcia. já era o Paulo. Ele chegou aqui em 75. Então, Tá, ele já estava aqui há 8 anos. Mas a tá. catedral, hoje catedral, na época era uma paróquia, né? Sei. Era uma igrejinha pequena, tinha 150, 200 membros. Fabiana chegou antes de mim lá. Fabiana chegou em 79. Olha aí. Então, Fabiana pegou mesmo o começo lá. Sei. E nesse encontro de jovens, eu tive uma experiência de conversão. Uma noite de sábado, eu Deixa eu. entreguei minha vida a Jesus. Espera só um pouco. O Paulo Garcia, você falou assim, ele chegou aqui em 75. Isso. Ele veio de onde? Ele veio de São Paulo. Ah, ele Ele era daqui de São era, Paulo. ele é paulista, na verdade, né? E ele era da igreja presbiteriana. Ah, Mas ok. ele recebeu o convite do bispo Sherry, um bispo americano, Ok. que foi deslocado da diocese do Rio Grande do Sul para vir para Recife. E Sei. aqui era uma missão embrionária. E, Ok. portanto, ele veio para Recife e aí assumiu essa pequena igreja, uma igreja histórica inglesa, naquele modelo de igreja inglesa, muito bonita, com órgão de tubo, uma Sei. igreja litúrgica, né? E ele assumiu essa comunidade ainda com um pouco mais de 20 membros, 20 Sei. ingleses, velhinhos, que ainda frequentavam lá. É E mesmo? como ele é um evangelista extraordinário, Sim. ele, muito pouco tempo, essa igreja cresceu. Quando eu cheguei, já tinha em torno de 200 membros, mais ou menos. Sei. Eu fui pastor dessa igreja depois. Mas Quando eu fui... volta na sua conversão. Volta na conversão lá dos Sim. 16 anos. Então, eu tive essa experiência de conversão nesse encontro. E aí eu comecei a ser discipulado. A minha experiência com discipulado é muito forte. Sei. Por isso que eu sou um entusiasta do pequeno grupo, do discipulado pessoal. Eu fui discipulado. Fabiana também, que a gente começou a namorar um ano depois, mais ou menos, um ano e meio depois que eu me converti. A gente acaba se encontrando, porque mesmo na comunidade ela não ia muito. Eu ia para a reunião dos jovens e ela ia de noite para o culto dos adultos. A gente não se encontrava muito. Sei. Depois que a gente se encontrou, na verdade eu encontrei primeiro o irmão dela, meu cunhado, que é um grande amigo, e por ele eu cheguei nela, né? Sei. Mas aí eu comecei a frequentar essa reunião de juventude, ali 10 jovens, 12 jovens, dia de sábado de noite, e comecei a ser discipulado por um homem que eu considero meu pai na fé, que já faleceu, o Pedro Paulo. Ele morreu muito novo, morreu quase com a minha idade, 55 anos, de um câncer Poxa. no intestino, morreu há poucos anos atrás.
Um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. E ele era um jovem, assim, de uns 24, por aí, 23, 24 anos, casado com a Nádia. Ele era seminarista de uma igreja episcopal em Boa Viagem. E ele vinha para a igreja do Espinheiro para fazer o discipulado, para tentar criar ali uma juventude, tá? Começar a juventude da igreja. Então, eu peguei esse trem aí. Era um grupo pequeno, 5 ou 6 pessoas só. Eu passei um ano sendo discipulado com aquele livro A Vida Cristã Normal, do Watchman, que era um clássico da época. Nossa, eu lembro. E era pedreira total, né? Total. Radical. Radical, mas basicamente focado em Romanos 6, 7 e 8. E aí eu desse ano sendo discipulado, né, e sendo ali desafiado, e me desafiou a aprender a tocar guitarra. Então comecei a tocar guitarra por conta, né? Você me ajuda aqui, eu estou tocando, batizando, pregando, expulsando demônios, você tem que me ajudar aqui. Faz alguma coisa, pega essa guitarra e toca. E aí eu comecei a tocar guitarra, que foi uma coisa que eu fiz durante 20 anos da minha vida. Eu tive muita ligação com louvor, gravei, compus, e ministrei louvor em lugares grandes, em centros grandes, em estádios, para muita gente, para pouca gente. Eu toquei em tudo quanto é lugar, em cima de caminhão, em praça, onde você imaginar eu toquei. Em colégio, em todo quanto é canto. E aí, quando ele voltou para a igreja de Boa Viagem, ele deixou esse núcleo que ele discipulou lá. E aí, esse núcleo do qual eu fazia parte começou realmente a estruturar a comunidade de jovens da Igreja Episcopal Catedral da Santíssima Trindade, hoje, né? Isso era ali 84, 85, por aí. E aí eu me tornei um líder dessa juventude. Comecei a pregar em praça, a gente fazia evangelismo em hospital, essa coisa toda que jovem da minha época fazia, né? Muita coisa de rua. E essa juventude começou a crescer. E eu tive a minha experiência de pregar com 17 anos. Eu comecei a pregar com 17 anos. Na época, o pastor Paulo Garcia, né, começou o culto de jovens dessa catedral. E ele disse, olha, vai ter um domingo aqui que eu vou estar no cursilho, não vou poder pregar, e você vai pregar. E aí eu fui lá, preguei, o povo gostou, e aí eu não parei nunca mais. Escuta, e aí, nesse período aí dos 17, 18 anos, no seu dia a dia normal, você estudava, você já tinha um trabalho, tinha que ajudar em casa, essas coisas, como é que era isso? Eu comecei a trabalhar cedo, né? Então eu estudava, e eu com 19 anos, com 18 anos eu comecei a trabalhar num banco. E aí eu passei aqui numa seleção na Universidade Católica do curso de informática, chamado NIC, Núcleo de Informática e Computação. Então eu comecei a estudar computação com 18 anos e meio, mais ou menos, né? Que seria a minha profissão, que é a minha profissão até hoje, principal, né? Sim. E eu trabalhava de noite num banco. Eu entrei num banco, um grande banco aqui na região, Banco Banorte. Era um banco nacional, mas muito forte no Nordeste. Estava entre os 15 maiores bancos do Brasil na época, né? Esse banco foi vendido para o Unibanco depois. Lembro desse banco. Eu trabalhei 11 anos nesse banco, na área de informática, né? 11 anos. Então, 11 anos. Eu trabalhava de 8 da manhã às 6 da tarde. E aí eu abri a minha primeira empresa também. Com 20 anos eu abri a minha empresa. A minha primeira empresa eu já era sócio com 20 anos. E aí eu trabalhava no banco de manhã, de tarde, na empresa de noite, né? Então, e dormia de madrugada, era assim. Empresa de tecnologia. Empresa de tecnologia. Era um birô de serviço que fazia folha de pagamento e contabilidade. Então, eu comecei com mainframe na informática, os grandes computadores. Depois eu entrei na onda da micro da informática, aí já nessa empresinha. E agora a terceira grande onda, né, na onda da internet, dos equipamentos mobile. Então, eu peguei essa coisa toda. Tenho 35 anos de profissão. Uau! Bastante tempo. Sim, eu fiquei na Igreja Episcopal por uns 5 anos, inicialmente, né? Então, eu tenho 2 fases na Igreja Episcopal. Essa foi a primeira. Com mais ou menos 4, 5 anos ali que eu estava lá,
meados final da década de 80, começou no Brasil um movimento chamado Restauração, que você deve lembrar disso. Lembro. Moisés Cavalheiro ali no Sul, Olavo Sim. da Igreja Apostólica em São Paulo, com Tio a Olavo. moçada. E lá em Goiás tinha o Robson, né? Que depois Robson. separou lá. Aqui o Gerson Ortega. Gerson Ortega é muito amigo meu. Fazia amigão junto do peito. Ele estava com o Olavo. Isso. Depois ele continuou em EFA, não é isso? Igreja Apostólica, Evangélica do Fundamento Apostólico. Isso. O Gerson é um brother muito querido. Ele já veio aqui no Recife várias vezes para estar conosco, né? Aqui em Salvador tinha o Marcos e o Mário, e aqui em Recife tinha o Pedro. Esse cara que me discipulou, que era seminarista da Igreja Anglicana, ele acabou saindo. Houve uma mudança de bispo aqui, entrou um bispo anglo-católico, ele falou, não dá para mim, ele começou esse movimento, né? Então a gente saiu, eu deixei a Igreja Episcopal, e foi assim um negócio meio traumático, porque nessa época já tinha assim, uns 80 jovens. A juventude já era eu era bem forte, era o líder dessa juventude, pregava, tocava, dirigia encontro, aquele negócio todo. Fabiana comigo lá. Você frequentou algum seminário ou não? Frequentei um pouco mais na frente disso aí. Então eu saí, eu fui para essa comunidade evangélica aqui em Recife, começou também esse movimento aqui, que na verdade veio da Argentina, né? Vem de Juan Churrarim, vem do Juan Carlos Ortiz, Jorge Mitian. Entra no Brasil pelo Sul, lá com Moisés Carvalheira e o Azaf, o João Alexandre, essa coisa vem por lá. E depois vem subindo aqui e chega aqui no Nordeste. E aí aqui eu passei 6 ou 7 anos nessa igreja. A gente chamava Comunidade em Recife, né? E ajudei lá e tudo mais, tocava, e fui ordenado ao diaconato lá, estava prestes a ser ordenado como pastor, porque não era casado, estava casando. Quando eu casei, isso já em 91, quando eu casei com Fabiana, esse movimento começou a entrar em crise no Brasil inteiro. Começou a descambar, ele começou a perder o trilho, né? Alguns viraram teologia da prosperidade, né? Como Robson, virou a Sara Nossa Terra. Sim, passou aquela fase romântica, né? Passou o romantismo da restauração, e aí a coisa começou a descambar para uma linha complicada, né? Isso. A gente tinha muita ligação aqui com o Carlos Alberto Bezerra Quadros, aí de São Paulo, da Comunidade da Graça aqui, o Beto. Isso, do Ademar. Então a gente tinha ligação com essa turma. Mas acabou que o negócio entrou numa linha estranha, e aí eu já estava cansado também, já tinha tentado, né, de várias formas influenciar para que o negócio fosse para um outro lado, e aí a gente retornou para a Igreja Anglicana. Então, aí, em 92, 93, a gente retorna. É minha segunda vinda para a Igreja Anglicana. Para a mesma Voltei comunidade para a mesma igreja lá, isso. Do Paulo. Do Paulo. Aí eu fiquei lá uns 2 anos lá com o Paulo Garcia, e aí o atual bispo da Igreja Anglicana, que sabe que teve um rompimento aqui, né? Virou anglicana para um lado, carismática para o outro. O Paulo hoje é carismática. Sim. E o Robson, que foi assassinado, né? O Robson Cavalcante, era o bispo da Anglicana. Que houve esse rompimento, mas até então não tinha tido. Então, o atual bispo, Miguel Uchoa, o atual bispo da Igreja Anglicana aqui em Recife, ele ia começar a paróquia que hoje é a Catedral, lá em Piedade, ali em Jabotão dos Guararapes. E ele me chamou para ajudar lá, na parte da música. Me diz uma coisa, coisa. O Sérgio Andrade entra nessa história de alguma forma, não? O Sérgio entrou na catedral lá com o Paulo, mas isso já foi muito depois. Depois. Ali foi por volta de metade da década de 90. Mais ou menos. Né? E quando houve o rompimento, o Sérgio ficou com o Robson. Com o Robson. E o Paulo ficou na carismática, né? Certo. Então, quando houve esse rompimento, eu já não estava mais nessa igreja lá de Piedade, eu já estava numa outra paróquia aqui, perto da minha casa. Na época eu morava na Torre, ali um bairro aqui de Recife. Eu já estava numa outra igreja do atual bispo Léo, que é o cara que eu considero hoje meu pastor, meu amigo. Para mim e para a Fabiana, o Léo e a Odete são como pais para a gente. É mesmo? Nessa igreja, que eu estava no processo de ordenação, né?
Foi quando houve o rompimento do Robson com o Paulo. Foi. E aí o Léo era muito ligado ao Paulo. E aí acabou que quando rompeu, o Léo saiu também. O Paulo ficou na Carismática e o Léo se ligou a uma igreja nos Estados Unidos chamada Comunhão de Igrejas Episcopais Evangélicas. Tá. Então, a igreja mundial, né, a gente achou que tinha mais a ver com o nosso grupo, a gente se ligou a esse pessoal. Então, eu fiquei com o Léo mais ou menos 11, 12 anos da minha vida. Eu ajudei a construir essa denominação aqui no Brasil. Ela hoje tem umas 20 e poucas igrejas. Olha! Então, ajudei a abrir algumas igrejas, fui pastor de uma igreja. Como é que ela é conhecida? Como é que ela é conhecida? Chama-se, do Brasil, ela chama Comunhão de Igrejas Episcopais Evangélicas. Tá. Então, o Léo é o bispo, na época ele era um pastor. A gente desenvolveu essa igreja aqui. Veio um bispo americano para cá, que falava português, desafiou a gente a abrir igrejas para poder criar uma diocese no Brasil. E aí a gente fez isso, abrimos igrejas, consolidamos as igrejas. Ele foi sagrado bispo e eu fiquei como pastor dessa igreja durante vários anos. Ajudei a construir essa igreja. Mas Sim. aí, mais ou menos aí, por volta de... no final da década de 90, 98, 99, eu comecei a já viver a crise. Né? A crise de não conformidade entre a instituição e aquilo que eu acreditava. E essa crise, ela foi ganhando vulto. Eu passei uns 10 anos em crise. Crise de adoecer, eu fiquei doente. Eu adoeci. Minha mulher me levava para o médico, eu sentia dor em todas as partes do corpo. Eu fazia tudo quanto era exame no mundo. Eu não tinha nada e eu sentia dor, eu sentia taquicardia. Não era pânico. Eu sentia muita dor no corpo. Dor nos músculos, nos membros. É uma coisa horrível. E era crise. Crise, sofrimento de alma. Me diz uma coisa, me diz uma coisa, essa crise, ela brota em você fruto de alguma leitura pessoal, de alguma influência, de alguma referência, de alguém? Como é que ela brota em você para que o evangelho... Porque é uma crise entre a instituição e o evangelho. Sim, é verdade. E aí você ela tem alguns nascedores, né? Eu leio o Caio desde que eu me converti. Então, eu leio o Caio desde 83. Tá. Que eu comecei a ler ali, seguia Jesus, o mais fascinante projeto de vida, e fui. Isso. Né? Então, eu nunca deixei de ler. Mas eu tive um contato muito mais forte com o Caio quando ele lançou o Portal. Quando ele lançou o Portal dos Invisíveis, eu comi aquele negócio, eu li tudo. Tudo que tem ali... Eu imprimi assim, apostilas de 800.000 páginas, mais ou menos, 8, 10 volumes. Eu li tudo que tinha ali. Tudo. Porque eu não lia no computador, levava a apostila e lia em casa. Tá. Então, e aí o que o Espírito já falava no meu coração, somado ao que eu lia do Caio, e que eu entendia do que o Caio ensinava, aquilo foi aprofundando a crise. Tá. E aí chegou numa época de agonia mesmo, de desespero. Eu ia pregar me sentindo mal. Eu ia para o púlpito com taquicardia, suando frio. Era uma coisa assim, só eu mesmo que sei explicar, porque eu me sentia assim, eu estou fazendo uma coisa mentirosa. Eu estou enganando as pessoas que estão aqui, né, que são meus amigos e que eu tenho vínculos afetivos, porque eu não creio mais em nada disso aqui. E eu estou me enganando a mim mesmo, então foi assim uma coisa, um suplício. Porque só para completar, eu fiquei com o Léo esses anos todos e depois eu voltei para a Catedral do Paulo Garcia. Depois de muitos anos. E aí eu volto já como presbítero, pastor ordenado lá e tudo mais. Então eu voltei para pregar naquele púlpito. Então você teve 3 passagens com o Paulo, então? Tive 3 passagens. A primeira, a volta e essa última, né? E aí, nessa última, aí ele me usou bastante. Eu já com desenvoltura de púlpito, eu pregava muito, eu pregava 2 vezes, 3 vezes, às vezes, no domingo. Ele estava fora, eu pregava os 3 cultos. Então, às vezes, 2 cultos, né? E todos os eventos, como palestrante e tudo mais. Então, eu ainda fiquei lá com ele uns 2 anos. Sim. Até que, em 2013, eu fiz aquela viagem de Israel com o Caio.
Um grupo de umas 90 pessoas, mais ou menos. Eu e Fabiana, a gente ganhou essa viagem de presente e fomos para Israel com o Caio. Eu já tinha tido com o Caio, tinha estado com o Caio nesse ano anterior, 2013, tinha estado com ele 2 vezes. Uma vez eu tive naquela pesquisa O Crente e o Sexo, que eu fiz com o Danilo do Genizar. Eu era um editor do Genizar, né? Eu lembro. Eu era um editor, escrevia meus artigos lá no Genizar com o Danilo. O Danilo é meu amigo até hoje. Eu lembro. E aí nós fizemos aquela pesquisa que foi inédita, 2 milhões de evangélicos participaram. Uma pesquisa inédita. E o Caio pediu para a gente lançar essa pesquisa no Papo de Graça. Lá no Papo de Graça. Que depois foi lançada na Cristianismo Hoje, aqui no Brasil, né? Isso. E aí eu fui para lá, e então foi a primeira vez que eu tive assim com o Caio mais próximo. Eu tive algumas vezes com o Caio, mas ele pregando em lugares aqui em Recife, eu não conhecia. Naquele dia. Né? Naquele dia a gente conversou e tal. E ali ele disse, olha, o meu espírito bateu com o seu. Depois a gente conversando, ali a gente se encontrou. Nesse mesmo ano eu tive uma segunda vez com o Caio, que foi fazer aquela entrevista que ele fez de capa da Cristianismo Hoje. Ele fez nesse ano uma matéria de capa. E eu fui lá com o Danilo, né? Danilo entrevistou e eu fui ajudar também. Então, a gente teve um segundo encontro. Ele falou, você vai para Israel comigo. Eu vou em fevereiro para Israel e você vai comigo. Você te vira, compra a passagem e vai. E a gente foi. Na viagem, a gente ainda teve mais contato, né? Claro. E aí, quando a gente voltou em fevereiro, eu disse, eu quero te ver em junho. Em junho, eu fui para Brasília. Eu estava lançando o meu livro, pedi para ele fazer o prefácio. Daí, fui na casa dele, a gente bateu um papo. Aí, abri a história toda. E ele falou, olha, acabou teu tempo, mano, destituição, acabou. Acabou, você vai ser um passageiro do caminho. Estamos aqui, na Estação Casa Forte. Desde então, eu cheguei e voltei, pedi que a instituição me liberasse, saí sem problema. Então, me conta aí esse momento da ruptura com o Paulo, não é? E a passagem, a transição para o movimento Caminho da Graça, enfim. Como é que foi isso para você internamente? Foi muito difícil. Foi muito difícil, muito. Não foi difícil porque a decisão de sair já estava tomada muito antes. Eu só retardei o que eu pude, né? Claro. Mas foi difícil pela quebra dos vínculos, das relações, das amizades, né? Isso foi muito difícil. A saída foi bem tranquila. Eu procurei ele, abri o coração. Ele já me conhece desde que eu sou um adolescente, então a gente tem uma relação, sempre teve muito boa, muito respeitosa. Eu gosto muito dele, eu sei que ele gosta de mim. Então foi muito tranquilo a saída, até porque eu era pastor de uma missão, de uma igreja. Tinha perto de 300 pessoas lá. Sim. E eu disse, olha, eu vou mandar o povo voltar todo para cá, para a catedral. Eu não vou levar ninguém comigo. Não é um cisma. E assim eu fiz. Chegou no domingo, eu comuniquei que estava indo para um outro projeto de vida cristã e que todos deveriam retornar, porque não seria mais naquele modelo e tudo. E assim foi feito. Ficaram umas 30 pessoas só, que iam muito ligadas à minha Fabiana, participavam de discipulado na nossa casa e tudo mais, e esses aí ficaram. E alguns depois também disseram, oh, não dá, não é isso. Claro. Mas a gente foi. Mas foi difícil. O primeiro momento foi bem difícil, porque quem era próximo viu como é que eu fiz as coisas, com ética, com respeito, sem maledicência e tudo mais. Mas houve muita fofoca, a gente foi muito massacrado aqui. Que a gente tinha roubado o templo. Você tem uma ideia, eu doei todas as coisas que tinha no templo, eu doei para a igreja. Então, mas a gente foi assim, foi um momento difícil a saída. Durou um ano isso aí, de fofocas, de coisas que entristeceram, gente amiga falando. Mas depois também passou e foi, era aquilo que a gente queria. Quando você começa a estação já no movimento, você já foi para aquele lugar que eu estive aquela vez lá? Sim, aquilo ali era um espaço de reunião da igreja episcopal, que era um espaço que eu aluguei, eu construí aquela nave.
eu que comprei os equipamentos. Então, aquilo ali era grana minha, não era grana da igreja. Entendeu? Então, quando terminou, eu devolvi para eles as coisas que eu não ia usar, como púlpito. Tinha um púlpito trabalhado de madeira lindo, eu dei. Um altar enorme de madeira, eu dei. Batistério, eu dei. Todos os aparatos litúrgicos, eu dei. O que eu preservei? As cadeiras, ar-condicionado, equipamento de som, porque essas coisas eu ia precisar. E tinha sido eu que comprei tudo isso. Eu com alguns amigos que deram ofertas, né, pessoas do meu relacionamento. Então, não foi dinheiro da igreja, que a igreja pôs essa grana lá para investir, entendeu? Portanto, eu também não me senti constrangido a continuar usando isso. E nós estamos, então, desde essa época lá, naquele espaço que você conheceu, que tem um espaço razoável, onde a gente tem a ONG funcionando, então a gente tem um grupo de crianças que a gente trabalha, aí, mutirões de saúde, cidadania, cursos que a gente faz ali para a comunidade. Então, aquele é um espaço de serviço comunitário forte. E o bairro nos reconhece como um centro de serviços comunitários. E temos os nossos encontros ali nos domingos. Né? Certo. O Carlos, e no período da pandemia, vocês não estão se encontrando, já voltaram a se encontrar, não? Ficamos fechados até domingo passado. Tá. Domingo passado, nós retornamos os encontros presenciais. Mas ficamos 8 meses fechados lá. Fechados. Fechados. E a ONG funcionou? Não, a ONG fechou também. Parou tudo. Parou geral. Tá. Não tinha como... Assim, o que nós fizemos foram arrecadações, cestas básicas, tentando... Os casos mais agudos que a gente conhece, né? As pessoas autônomas que perderam renda. Então, a gente conseguiu juntar pessoas. Eu e Fabiana mesmo, a gente ajudou muita gente. Mas o trabalho da ONG parou. E agora, sim, aos poucos, a gente vai começar a retornar novamente. Mas com todos os cuidados possíveis, né? Claro. E como é que foi? Esse retorno da turma? O pessoal voltou legal? Olha, eu não sei, porque a semana passada eu não fui. Na verdade, era para eu ter ido, eu tive uma crise de labirintite e não fui. Mas eu tenho outras pessoas aqui que dão conta sem mim, tranquilo, claro, né? E eu soube que a frequência aí deu umas 30 pessoas, mais ou menos. Uhum. Então, assim, a gente distracionou, com a parada, a gente distracionou. A comunidade em Recife tem um perfil muito próximo do pastor. O pastor é um pregador, né? Sim. É um pregador, é um mestre do evangelho, com a ênfase profética. Então, eu tenho tentado agora trazer pastores para a comunidade, porque eu não tenho esse perfil mais pastoral. Né? Então, quando a gente parou, a igreja depende muito do púlpito. Então, quando não tem púlpito, a turma pode procurar púlpito em outro canto. Então, agora tem que remar tudo de novo, entendeu? Mas eu estou caçando um pastor para ajudar a gente lá, né? Agora, a sua empresa, você continuou atuando normal? A empresa, toco de casa, faço tudo de casa, projetos de casa. Eu e Fabiana, agora a gente está desenvolvendo um projeto juntos, né? Assim, em cima da tese de doutorado dela. É um projeto de software na área de deficiência intelectual. E estamos buscando investimento do FINEP, que é o braço de financiamento do Ministério de Ciência e Tecnologia. Fomos aprovados agora na primeira etapa de uma chamada pública. Estamos aguardando o resultado em dezembro. E aí eu continuo. Eu tenho outros negócios, eu tenho outras empresas, eu tenho uma outra empresa. Eu dou consultoria para um grupo. Então, eu trabalho na área de tecnologia e de negócios. Eu sou um executivo. Estou com um projeto com o Adailton. A gente tem um projeto juntos na área de saúde. Então, a gente está aí, estamos fazendo negócio. Né? Aquela ideia sua de vir para São Paulo continua de pé? Olha, eu confesso para você que eu tenho alguma coisa com São Paulo. Eu não sei. Que você falou. É um assunto mal resolvido na minha vida, é São Paulo. Eu amo São Paulo. É a única cidade do Brasil que eu gostaria de morar. Eu conheço todas as capitais. E conheço muitas cidades do interior. Eu viajei muito na minha vida a negócio. Claro. Mas São Paulo tem um negócio comigo. Eu tenho, assim, uma paixão por São Paulo. Eu já tive para ir morar em São Paulo aí, pelo menos umas 2 vezes.
E na Eu hora, na lembro. última hora, a coisa, por É, algum motivo, não vai, entendeu? entendi, Então, mas assim, eu não sei. A gente entendi. pode ser que aconteça um dia de ir para São Paulo. Hoje, no curto prazo, não. Naquela época que eu falei com você, existia uma possibilidade bem concreta de ir. Lembro, lembro. Mas hoje, hoje não. Hoje não existe uma possibilidade de curto prazo da Sim, gente sair de Recife. sim, Até ele e Fabiano, a gente fala muito de sair do Brasil. tá. A gente, hoje, se eu pudesse morar numa cidade pequenininha no interior dos Estados Unidos, era o meu sonho de consumo. É uma cidade de 15 mil habitantes, assim, uma caminhonete velha, entendeu? Era, meu sonho de consumo seria esse. Fala com o O Tiago violão, Arraes, pelo... viu? Fala com o É? Tiago Arraes, quem sabe ele te encaminha lá no Novo É. México, alguma coisa assim. Ô, Carlos, me diz uma coisa. Bom, para aqueles que estão aqui conosco desde o começo, vocês tiveram aqui uma panorâmica desses 53 anos do Carlos Moreira, que eu aqui do lado de cá, quando você falou 53 anos, que é a idade do meu irmão caçula que Deus recolheu, né? Meu amigo, meu irmão Paulo Bragantin. Então você tem a idade do meu irmão caçula, né? Mas você é um cara tão vivido, tão rodado, tão caminhado, que eu falei, o Carlos deve ter uns 70 anos, ele é mais velho que eu, mais ou menos. Olha, eu vou dizer, esses 53 anos foram muito vividos. Muito Bem vividos. vivido, bem Bem vivido, vividos. Eu já bem enterrei vivido. meu pai, já enterrei minha mãe, eu Sim, já quebrei a empresa, eu sim, já sofri muito em transições denominacionais, eu sim, já sim, tive crise de casamento, eu já sim. perdi filho de aborto 2 vezes. Olha, eu já vivi um bocado, viu? Como é que é o nome da sua menina mesmo, Carlos? Gabriela, a Ah, Gabi. Gabriela. Tá com quantos anos a A Gabriela? Gabi está com 18, acabou de entrar na faculdade e já foi aula virtual. Quase não botou o pé na universidade. Ela está estudando na mesma universidade que eu estudei, na Católica, aqui em Recife. Que legal. E ela era PUC aqui, né? E ela passou em publicidade. Ah, que legal. Então, está terminando agora o segundo período, né, bichinha? Pai, será que eu não vou estudar na universidade? Vai, minha filha, isso tudo vai passar, você vai estudar na universidade. Bom, então é isso. Quer dizer, quem está aqui conosco teve essa panorâmica, esse histórico, e o Carlos, que nós acostumamos chamar de Charlito, é um homem de Isso. muitas histórias, né? A gente poderia ficar aqui conversando histórias muito, e é um bom... o Carlos é uma boa companhia, é uma boa companhia, é bom estar numa mesa com ele, a gente não para de falar o tempo todo, né? Somos dois faladores, né? E a gente tem muita história. Agora, me diz uma coisa, quando ou sempre foi que você se descobriu, se viu, se notou com essa veia, eu diria assim, crítica na escrita? Eu acho até que na escrita você é mais veemente, mais contundente, mais provocador, né? Do que na fala. Embora você diga que não, a sua pegada pastoral não é tanto, mas no pessoal você tem uma presença pastoral, você tem uma pegada pastoral, não é? Mas na escrita, especialmente, você tem uma escrita, uma pena que você carrega na tinta, né? Aquela coisa de carregar na tinta de um jeito assim irreverente, sem limite, sem fronteira, sem medo, sem receios, não obstante, com muita coerência, com muito respeito, com muita reverência. Eu não leio você e não percebo você irreverente com ninguém e com nada. Você lida com muita nobreza, mas carrega na tinta, né? Seja lá qual for o assunto, né? Você é daqueles que eu costumo dizer para os meus leitores assim: eu não tenho obrigação de ter opinião sobre tudo. Quer opinião sobre tudo, fala com o Charlito, ele tem opinião sobre tudo.
E o pior, não, o pior não, o melhor, são boas. Mas quando é que você se percebeu que você tem uma pegada jornalística, né? Você tem uma pegada que eu te comparo assim a estes... Eu que sou um ouvinte de rádio, né, a vida toda, e sou fã de alguns jornalistas que alguns já morreram, mas os grandes jornalistas aqui de São Paulo e do Brasil que eu leio, que eu ouço e que me influenciaram, e que me deram cultura, né, no geral, né? Você tem essa pegada jornalística, né? De fazer bancada, por exemplo, você se daria muito bem nesses jornais de bancada, né? Onde os temas são jogados e os assuntos vão rolando e tal. Eu tenho para mim que você se daria muito bem numa pegada dessa. Quando é que você se viu assim? Diz para mim. Olha, eu sempre fui muito crítico, desde que eu me entendo de gente, eu sempre fui o pino redondo no buraco quadrado, sabe? Sei. Eu sempre que fui meio do contra, assim. Sei. Então, e outra coisa, para você me convencer de alguma coisa, tem que vir com um argumento muito bom. Muito, Porque as claro. minhas convicções, normalmente, elas são muito firmes. Mas sempre foi assim, desde lá de menino? Eu diria assim, que começou a adensar mais, tanto mais liberdade eu fui tendo de falar. Porque quando eu estava na igreja institucional, eu era um CNPJ. E como membro, né, de uma instituição, apesar da minha fala ser forte, você pega textos meus ali de 98, 99, 2000, 2001, 2002, por ali, você vai encontrar coisa forte, 2004. Tanto Sei. mais a minha saída da instituição foi se aproximando, os textos foram ficando mais agudos, né? Ah, Eu já estava no Genizar, os meus textos no Genizar eram fortes. Então, mas essa coisa de escrever, eu diria assim, que eu tenho o dom, né, para escrever, eu tenho esse dom, meu pai, eu herdei do meu pai escrevia também, mas eu não tinha conteúdo. Então, o que me ajudou muito a começar a escrever com um pouco mais de profundidade e com esse olhar mais amplo que você falou, de ser um tudólogo, né? Tudólogo. desculpa se eu disse alguma coisa que não Não, que seja isso. a verdade. A Eu tô proposta é essa mesmo. de quem eu vi. Eu me proponho, eu não quero ser reconhecido como um teólogo. Nunca, jamais. Ok. Apesar de ter lido muita teologia na vida e ter estudado. Então, eu nem falei, eu fui para o Seminário Batista inicialmente, aqui em Recife, que a igreja anglicana não tinha seminário, então eu fui para o Seminário Batista do Norte. Estudei lá um grande seminário aqui do Brasil, né? Centenário. Estudei com doutores em teologia. E quando a igreja anglicana abriu o seminário anglicano em Recife, eu fui para o seminário anglicano. Então, eu sou um híbrido. Tenho formação batista e anglicana. Então, eu sou um negócio assim, a metamorfose ambulante. Sei. Mas eu li os teóricos todos da teologia. Mas eu comecei a escrever com mais propriedade porque minha mulher começou a me estimular muito a ler. Eu gostava de escrever, mas eu não gostava muito de ler. Na verdade, eu não gostava de ler. E a minha mulher é uma leitora, assim, quanto mais, né? Compulsiva. E ela me estimulou a começar a ler. E aí eu comecei a ler tudo. Então, eu lia muita Bíblia. Eu lia muita Bíblia e teologia. Aí eu comecei a ler tudo. A Lê que está aqui, ela está dizendo assim, graças a Deus pelo Genizar. Pois é. E eu estou entendendo o que ela está dizendo. A Lê é uma querida nossa e te ama muito, né? Ela costuma dizer que eu sou o primeiro pastor dela, mas eu acho que você é o primeiro, entendeu? Opa, então é dupla honra para mim. E eu estou entendendo que ela está dizendo, porque o Genizar teve um trabalho, uma função denunciadora, né, de tantas situações e circunstâncias nesse mercado religioso que tirou muita gente da algema, do aprisionamento. Eu saí do Genizar quando eu percebi que ele estava virando um tabloide. Quando ele começou a virar um tabloide, só querendo jogar lama nas pessoas, eu saí. Quando ele tinha um caráter mais profético e de ensino e de consciência, eu achava ele perfeito. Irreverente. Nós tínhamos vários colunistas, cada um tocava numa área diferente. Mas quando ele virou um negócio mais sensacionalista,
explorando temas assim, oportunistas e tal. Aí eu falei, não, não é mais, aqui já não é mais para mim, eu vou tocar a vida, vou escrever meus textos eu mesmo. Aí eu criei o meu blog, A Nova Cristandade, só para pôr meus textos lá. E aí depois eu criei o canal de vídeo, que hoje tem 400 vídeos, tem 8.000 inscritos. E aí eu fui em redes sociais, eu fui. Sim. Então, eu comecei a ler muito motivado pela minha mulher. E aí eu senti vontade, eu já tinha terminado teologia, e eu senti vontade de fazer filosofia. Então eu fiz um curso superior de filosofia EAD pela Unisul, Universidade do Sul de Santa Catarina, um curso de 3 anos. Então eu fui estudar filosofia, né? E aí com o curso de filosofia, com o curso de teologia, com a minha formação em tecnologia, e eu sendo um cara que começou a ler tudo, eu me propus a ser um articulista. Então, se você me perguntar, o que você faz hoje? Sim, eu sou um pregador do Evangelho, gosto de ensinar, de pregar, mas eu sou um pensador, um articulista, um cronista que olha para os fatos da vida, do cotidiano e emite alguma opinião sobre aquilo. Sempre da perspectiva do Evangelho. Que é o título do meu livro. O meu livro, quando eu lancei em 2003, final de 2003, ali 2004, eram crônicas minhas, 2013, desculpa, 2003, não, 2013. Eram crônicas minhas, textos que eu escrevi, né? Que é cotidiano em branco e preto. Então, é coisas do cotidiano. E o subtítulo era uma análise do cotidiano a partir da perspectiva do Evangelho. Então, eu sou esse cara que eu leio alguma coisa do cotidiano que eu vejo que dá para fazer uma ponte com o Evangelho e trazer uma visão mais lúcida, ampliar aquilo, ou aprofundar aquilo, ou conectar aquilo com outra coisa, com outro saber. Eu gosto de brincar com isso. Então, me sinto desafiado a fazer isso. E óbvio que você bota a cara para bater, né? Você ganha muita gente que gosta e que elogia, e que eu recebo muitos comentários de pessoas que dizem, olha, depois que eu comecei a ler, comecei a ouvir as mensagens e seu canal e tudo mais, e minha vida mudou, minha família mudou, gente do mundo, é uma coisa impressionante. Essa semana a Fabiana pegou uma aqui da Espanha, dizendo que vocês vierem para Catalunha, venham para nossa casa, porque vocês abençoaram a nossa família mudou. Então eu falei, cara, que isso, na Espanha? Que legal. Tem uma da Suíça que manda oferta, porque diz, olha, você me abençoa, eu quero mandar uma oferta para você todo mês, para te ajudar e tudo mais. Que legal. Mas agora me você diz ganha muita gente que te odeia também, né? Agora, então, me diz uma coisa. Aí tem dois objetivos. Primeiro, atender essa sua sede, né? Esse seu olhar, que você entende que tem que dar o seu parecer à luz do Evangelho, que eu gosto muito, quer dizer, a lente do Evangelho, fazendo uma leitura do cotidiano, né? Isso dá um prazer, dá uma satisfação quando a gente consegue fazer essas junções, não é? É meio que, acho que é meio arrogante o que eu vou dizer, mas é meio como assim, como é que Jesus encararia isso e o que ele diria? Não é? Sim, é isso. É meio que em seus passos o que faria Jesus. Isso, entendeu? Aquele clássico... Foi o primeiro livro que nós lemos. O primeiro livro que nós lemos. E eu li também, exatamente. Agora, fora esse objetivo, quer dizer, para fora, quer dizer, para quem e para que você quer comunicar? Ou para que e para quem você comunica? Quer dizer, quando você está escrevendo, atende você. Né? Eu não tenho essa preocupação. Eu nunca paguei R$1 para divulgar nada meu. Nenhum canal meu. Eu nunca paguei R$1 para impulsionar um post meu. Meu canal no YouTube tem quase 8.000 inscritos hoje, tem 400 mensagens. Eu nunca fiz uma propaganda para impulsionar nada. Eu não faço nenhum tipo de marketing, não tem meio marketing, nada. Eu só ponho o negócio lá e divulgo na minha página, e quem quer vai, e o crescimento é orgânico. Então, assim, eu não tenho nenhuma pretensão de nada mais a não ser me expressar. Se isso amanhã ganhar algum outro vulto, porque acaba que
vai aumentando, esse troço vai aumentando a quantidade de seguidores e tudo mais. Claro, E convites claro. para você falar, para você pregar, para você. Então, se amanhã esse meu dom ele ganhar uma proporção maior, acredite, é coisa de Deus, porque eu não fiz nada para financiar, para viabilizar uma coisa planejada, estruturada. Eu sou um cara que adora planejamento. Eu trabalho com planejamento estratégico. Eu Sim, trabalho com tecnologia, eu trabalho com sim, sistema. Minha sim. cabeça é uma cabeça de um cara que trabalha com isso. Mas quando entra no reino de Deus, eu jogo tudo isso no lixo e eu faço por paixão. Eu sou movido por paixão, meu irmão. E eu faço enquanto eu estou apaixonado. Se eu perder a paixão, eu vou me embora no outro dia. Eu já saí de lugares, eu deixei lugares privilegiados. Eu tinha Sim. uma carreira eclesiástica que, se eu tivesse ficado nela, eu estaria muito bem obrigado hoje. Eu estaria numa posição aí, entendeu? No pináculo do templo. Com certeza, com Mas eu só certeza. sei fazer negócio se eu estiver apaixonado. Isso é Aham. tudo na minha vida. É minha vida pessoal, minha mulher, minha filha, que são as pessoas que eu mais amo na vida. O meu trabalho, eu só consigo fazer coisas se eu estiver apaixonado. E na minha vida com Deus, no reino, no meu serviço do evangelho, é se eu estiver apaixonado. Então, eu estando Agora, apaixonado, eu faço tudo, entendeu? agora me diz uma coisa. É, pelo seu jeito de ser e o modo como você escreve, fala, não tem como. A gente tem que lidar com duas situações sempre. Primeiro, é o elogio, né? Pela Sim, admiração que causa em muitos, e mais do que isto, né? Pelo bem que muitos recebem a partir do que te ouve, do como te ouve, do que lê em você, e tem suas próprias vidas até transformadas. Isso é uma coisa gostosa quando a gente lê, e isso é bom e tal. Mas você mesmo ia começar a falar, e eu queria ver como é que você lida assim, com a crítica voraz, aquela crítica que hoje nós estamos vivendo num tempo de violência, né? sim, sim, De agressividade, né? De sim, maldade. Né? sim. É difícil, às vezes, você ver uma crítica nobre, É, profunda, grave, mas guardadas as proporções dos limites mínimos razoáveis da boa convivência. Quer dizer, hoje as sim, pessoas se sentem no direito de agredir, de ofender com, é com verdade. maldade. Como é Sim. que você tem lidado com isso? Olha, eu não sou uma pessoa com grande notoriedade. Então, o meu alcance, ele, como eu nunca investi nisso e nunca pensei nem planejei em alcançar mais pessoas, eu não alcanço muita gente. Meu alcance é pequeno. Nas minhas redes sociais todas somadas, não dão 100 mil pessoas. Deve dar aí 75 mil pessoas. É muito pouco o alcance. Então, também, como o alcance não é muito grande, eu também não recebo tanto tiro, entendeu? Os tiros que eu recebo, das críticas e tudo mais, eu lido bem com eles. Só quando é um negócio ofensivo, que o cara me ameaça, ou que vai em boxe para dizer impropérios e tal, o máximo que eu faço é bloquear o cara. Ah, E eu não bloqueei nas minhas redes, eu não bloqueei 50 pessoas. Se você ler meus posts lá no Facebook e tudo mais, tá lá cheio de crítica e tudo, fica tudo lá. Tem que ficar lá. Eu sou uma claro, personalidade pública. A não claro. ser quando é ofensivo. Né? E eu estou me disciplinando agora, eu acho que eu vou chegar no estágio do Caio em alguns anos, quem sabe. Eu ainda respondo aqui e ali, ainda respondo alguma coisa. Às vezes eu respondo como pedagogia, para que Sim, quem está vindo ler tenha um contraponto. Eu ainda me dou esse, sabe, esse diletantismo de responder alguma crítica. Mas eu acho que vou chegar num estado zen budista, mais uns anos, a minha paciência sendo trabalhada e tal. Eu vou entrar numa ataraxia que eu não vou mais responder nada, entendeu? E nem vou nem ler também comentário. Então, o cara vai botar lá o que ele quiser e pronto, fica por isso mesmo.
Agora, me diz uma coisa. Quando eu comecei a ler você, quando você se aproximou de nós e eu soube de você e comecei a ler, eu comecei a ler a partir de diálogos que você Sim, tem com pessoas. E sim. no começo eu achei, pô, o Charlito, ele inventa esses negócios aqui para criar uma história Todo e mundo ficar achava isso. jogando essas conversas. Todo mundo achava isso. Porque era muito surreal. Né? Aham, aham. E o curioso é o seguinte, é que isso caiu dramaticamente, porque mesmo eu suprimindo as informações, toda vez que tinha alguma informação de um lugar, ou de uma igreja, uma denominação, ou qualquer coisa que pudesse qualificar quem pudesse ser a pessoa, gerar alguma Expor, né? suspeição, É. Aham, eu cortava o trecho da conversa e tudo mais. Eu sempre claro, editava o que interessava para publicar, né? claro, Mas claro. aí eu acho que essas publicações foram gerando constrangimentos e o cara não gostou de ver, que aí também aí tinha muito comentário, né? Aquilo bombava, né? E aí o cara, talvez a pessoa se sentia exposta, que essas É, conversas elas praticamente não existem. Hoje quem quer conversar comigo pede meu telefone, tá, né? Então eu passo o meu telefone para qualquer pessoa que queira ser aconselhado, eu passo. Às sim, vezes a pessoa me manda me dá uma introdução mais ou menos do que é, né? Só para a gente ser objetivo. E eu sim. atendo gente, olha, de todo lugar, que me manda questões e que pede, né, direção, que pede ajuda, e eu Você, faço ate- isso sempre. vo- você atende respondendo audivelmente ou você escreve? Como é que é o seu dia a Eu, dia nesse sentido? então, esses diálogos mais curtinhos e tal, isso não tem mais. Às vezes a pessoa me manda uma questão, né? Até porque também hoje eu não tenho mais tempo como eu já tive antes. Claro, Então, a minha dedicação hoje às redes sociais ela é um quinto do que já foi. claro. Então, o que acontece? A pessoa me manda uma questão, eu respondo ali objetivamente. Agora, quando eu sinto que é um tema que não dá para eu responder com um parágrafo, aí eu passo meu telefone e digo, olha, me liga porque isso aqui não dá para eu responder com um texto. E aí, normalmente, são coisas agudas, são dores profundas, são situações limítrofes, são tragédias, são pessoas que estão arrebentadas. Então, essas eu peço que me liguem e eu trato pelo telefone, pelo zap, eu liga pelo zap, que não tem custo. E aí eu sempre estou, aqui e ali, eu estou sempre fazendo isso. É raro uma semana que eu não tenha pelo menos uns 4 ou 5 atendimentos desses. Tá, Isso é uma coisa regular que acontece. Né? tá, Eu sempre estou ajudando e atendendo. tá. Entendi. Cali... Ô, Carlos, nós estamos caminhando para aquela hora final, né, Sim. da nossa conversa. E daqui a pouco eu vou fazer a bendita hora de oração e eu estou querendo fechar. E a minha ideia mesmo, hoje aqui com você, não era entrar em nenhum tema específico, era mesmo ter esse pano de fundo com você, porque você vai estar comigo e com aqueles que caminham comigo aqui no ambiente do Zoom, nos próximos domingos 8, domingo agora, Sim. né? E no dia 15, né? São 2 domingos e, de repente, a gente pode até ampliar, né, essa sua passagem aqui Tamo entre aí, nós. tamo aí. É, Querendo é e, a, só falar. e aí você vai ter oportunidade, claro, e você está livre para falar aquilo que você achar por bem falar, mas a minha ideia era esse pano de fundo para aqueles que estão aqui conosco, que vão assistir essa nossa live, enfim, para saber um pouco mais de você e por que e como você chegou até aqui. Esse cara, né, o Carlos Moreira, como é que ele chegou até aqui, qual é o caminho que fez e tal. E eu acho que isso deu, Legal. foi legal, foi legal. Para a gente fechar, não é? Esse mercado religioso, você tem 53 anos e tem praticamente a vida toda dentro, né,
Sim. de ambientes institucionais, agora não mais, mas ainda dentro de um movimento que serve, né? Eu costumo dizer assim, eu estou fora das instituições religiosas, mas nós servimos a clientela, né? Que Sim. convive e, na verdade, os que se ferem, né? Eu chamo de feridos de guerra, né? Sim. Desse mercado, enfim. Você tem um prognóstico? Você tem um prognóstico? Você faz um prognóstico do que há de ser, não é, com esse mercado religioso que nós vivemos hoje? Olha, eu acho que a religião ela vai subsistir para sempre, né? Desde que mundo é mundo. Há um pensador, me foge o nome dele aqui, que diz que não existe um povo tão bárbaro, né? Que não creia em algum Deus. Então, religião, como proposta de dar algum sentido para a vida e tudo mais, vai sempre existir. E Sim. como objeto de manipulação do sagrado, Deus vai estar sempre na boca de gente séria e de gente torpe. Agora, eu acho que o fenômeno chamado cristianismo, ele está no momento agudo de declínio mundial, né? No Brasil, ele vai experimentar aí com um delay que aconteceu na Europa, mas vai acontecer aqui. Essa teologia da prosperidade vai gerar um mar de gente, né, desencantada, desiludida, né, Uhum. machucada e tudo Uhum. mais. Então, Convertida a não sei o quê, né? eu acho que Convertida a não sei quem e quê. o cristianismo parece não caber nesse mundo para o qual nós estamos caminhando, né? O cristianismo, ele para mim, ele vai perder muito, ele vai atrofiar. Na Europa ele está agonizando, na América também. Só tem avivamento na África hoje, nas igrejas tradicionais, na África. Em alguns países da América Latina, é esse comércio que a gente vê. Então, agora, eu acredito que nós vamos ver surgir muito são esses grupos menores, essas igrejas pequenas, essas propostas intimistas, o evangelho sendo pregado com toda a propriedade, alcançando marginais, né, de todas as formas, gente que está nas bordas e que nunca entraria no sistema religioso, e acolhendo com macas esses que vão estar mutilados pelo caminho, porque foram detonados dentro de igrejas, né? Foram feridos, machucados, e a gente vai passar com caminhões recolhendo essa gente, porque serão muitos. Então, eu sou um entusiasta da igreja local. Eu não acredito mais em nenhum sistema de governo que não seja local. Eu já fui do sistema batista congregacional, já fui do sistema anglicano episcopal, conheço o sistema presbiteriano, mas eu não acredito em nenhum sistema desse. Eu só acredito hoje na igreja local, com líderes locais servindo ali no seu entorno. E essa igreja local se relacionando com outras, como nós do caminho. Um movimento de consciência que tem uma coluna vertebral, mas é livre, é leve, é plano, não é hierarquizado, não tem planos expansionistas, não tem governo centralizado, não tem arrecadação tipo holding ou tipo franquia. Eu creio nisso, eu creio que esses grupos pequenos de serviço, de solidariedade, de pastoreio e de luz do evangelho que alcança as pessoas, esses eu creio que vão prosperar muito. A igreja institucional, eu creio que ela vai perder muito. Mas o fenômeno religioso, seja ele de que ordem for, ele vai continuar existindo sempre. Esse eu tenho certeza. Foi Cícero já. Foi Cícero. Isso, a Fabiana está dizendo aqui que foi Cícero que disse que não há povo tão bárbaro que não crê na existência de deuses, né? Então, a minha doutora aqui está me ajudando aqui, que o mestrado dela também é em educação, ela sabe mais filosofia do que eu sou formado em filosofia. Uma hora, viu? Uma hora eu vou fazer uma live com vocês dois, eu quero ouvir. Tem que fazer com ela deu show com a mulherada do caminho, viu? Eu sei. Rapaz. A Lau ficou feliz, falou bem. Foi. Dá um beijo nela aí por mim, viu? Você, para fechar, dentro desse seu prognóstico, que eu concordo 100%,
e também acredito muito na igreja local, nos movimentos locais, leves, livres, onde o entra e sai é livre, não é? O vai e vem, o fica, enfim, a horizontalidade, a pluralidade, os dons, as competências, as habilidades, enfim, a partilha, a mesa, né? A bacia, a água, a toalha, o pão, o vinho, enfim, não é? E a subversividade. Sim. Concorda? Concordo. E eu acho que nesse sentido aí, eu sou protagonista desse negócio de ser subversivo, porque eu jogo álcool na fogueira, né? Então, eu acho que eu tenho uma responsabilidade como pensador, e usando os dons que eu tenho de escrever e de falar, de ser esse elemento que provoca reflexão, que provoca... Eu digo para as pessoas o seguinte, eu não quero que você concorde comigo, mas eu quero que você pense. Se eu conseguir levar você a pensar, já foi um grande feito. Não necessariamente você precisa pensar como eu, mas você precisa pensar. E para você pensar, você tem que ser provocado. Você tem que ser estimulado, você tem que ser instigado. Então, por isso que eu pego uma notícia econômica e faço um viés com o evangelho. Por isso que eu pego uma notícia política, tecnológica, científica e tento construir pontes para que a pessoa viva essa perspectiva do evangelho como coisa do dia a dia. E não como Pedro, Tiago e João no barquinho, entendeu? O cara pregando sobre Noé, o dilúvio. Cara, massa, mas eu quero saber como é que faz para lidar com 14 milhões de desempregados, entendeu? Sim. Então, a minha teologia hoje tem que ter sangue, suor, lágrima, pé no chão. É muito legal falar de teologia. O Ivo até tinha me chamado aí para um debate da Reforma Protestante. Massa, eu gosto também. Claro. Eu gosto da academia. Mas eu gosto mais de falar de coisa do dia a dia. Coisa que mexe com a vida das pessoas. E que pode alterar o destino das pessoas. Essas me interessam muito mais. Claro. Então, eu estou envolvido com esse projeto sem ter feito nenhum plano para transformar isso num mega sucesso. Se amanhã eu atingir mais gente, vai ser porque Deus quis que isso acontecesse. Da minha parte, não tem nenhum empreendimento marqueteiro para fazer isso. Entendeu? Amém. Que bom. Carlos Moreira, muito obrigado, amigo. Foi muito bom. Para mim foi um excelente papo, foi ótimo. Amém. Tô ansioso por domingo, esses 2 domingos que você vai estar conosco. Fica aqui o convite para quem está aqui, para quem vai nos assistir, né? Eu mando o link, geralmente 1 hora, 1h30 antes, por todas as minhas mídias. Né? Ótimo, eu vou mandar para as minhas também. A reunião vai ser numa sala do Zoom, mas eu vou transmitir também no meu canal do YouTube. Né? Ótimo. Vai ser muito gostoso. Então, assim, domingo, dia 8 e domingo, dia 15, o Carlos Moreira estará na reunião do Caminho São Paulo, que está acontecendo no Zoom. Já avisei que este ano nós não voltaremos, né? Eu e Lau estamos naquele grupo de risco. Sim.